ao povo adonepiano aqui de Portugal. Temos um material que é uma revista chamada Meeting e tem várias lições. Nesse exemplar que eu vou mostrar para vocês, é o exemplar número 11 e tem por título Foco é Poder. Então vamos hoje estudar a lição 1. Vamos estar ligado aí. De vez em quando eu vou mostrar algumas coisas nos slides. E aí vamos dar continuidade então. Vou mostrar aqui a tela inicial, que é assim, ó. Revista Meeting, Foco é Poder. Exemplar número 11. Presidente Internacional da DONEP. Altomir Regis Cunha. Elaboração do material, Paulo Cunha. E quem fez foi baseado, então, nessa descrição de Rosane Cunha. Aqui na direita, vocês podem ver, ó, a DONEP, o nosso capítulo é o 1106, Lisboa, Portugal. Então, vamos à frente desse material. Vamos ver, então, a primeira parte, né? Primeira parte está aí, ó. Foco é Poder, lição 11. Eu vou falando para vocês e às vezes, em alguns momentos, a gente passa alguma coisa da tela. Então, o que é foco? Quando diz para você ter foco em alguma coisa, o que quer dizer? É você mirar o alvo, onde você quer chegar, né? Caminhar em direção àquele objetivo que você quer alcançar. Pensar no que você quer e no que você deseja. Faz parte também do foco, né? E é dar atenção ao que se determina a fazer. Então, se você tem foco em alguma coisa, você tem que dar atenção àquilo que você está determinado a fazer. Vamos pensar. O meu foco, o seu foco é a sua realidade, é a sua vida. Então, o que você define como objetivo é a sua vida, é o que você está vivendo. Tá certo? E a sua energia, a sua força, tem que estar contido no seu foco. Porque senão você não vai chegar onde você quer chegar. Você tem que colocar energia, força, vigor em cima disso. Mas vamos fazer uma pergunta então. Pense uma coisinha. Qual é o seu foco hoje? Tem alguma coisa que você está querendo focar? Qual é o seu foco? Seus pensamentos, suas ações têm intimidade com seu foco. Então, o que você está pensando no seu dia a dia? Quais são os seus pensamentos, né? Esses pensamentos têm intimidade com o seu foco. Estou escrevendo um livro chamado O Caminho da Oração. Nesse livro, um dos ensinamentos é que a gente deve seguir um caminho para orar. É aquele caminho do Pai Nosso que Jesus deixou, é aquele caminho. Ou seja, primeiramente, ao nível 1, orar a Deus. Nível 2, a você mesmo. E o 3, aos outros, ou seja, a intercessão. O foco, ele segue um paralelismo a esse caminho. Veja bem. Primeiro, no caminho da oração, é orar a Deus, ou seja, apresentar em ações de graças, louvor e adoração. É o momento que você faz. Pode ser 5 minutos, ou 10, ou 20. Depois tu vai orar por você mesmo. Essa primeira parte
que seria orar a Deus, seria o foco, vamos comparar com o foco externo. E a parte que você vai orar por você, em cima de que você vai orar? Agradecimento pelos que Deus tem feito na sua vida, né? É preciso ter um momento de arrependimento dentro dessa oração, porque a gente é pecador, sempre tem alguma coisa para se arrepender, e um momento de consagração. Esse seria como se fosse um foco interno, olhar dentro de você mesmo, né? E tem o outro foco que é o foco no outro. É como se fosse uma intercessão. Como é que seria essa intercessão? É que você vai se colocar no lugar do outro. Tá certo? Então vamos fazer uma recordação. Primeiramente, foco externo, ou seja, é uma visão geral da situação. Quando você vai focar em alguma coisa, você tem que ter uma visão geral. Eu vou focar em fazer isso, em fazer um projeto, em comprar alguma coisa, em mudar de emprego, sei lá, qualquer coisa. Abrir uma empresa nova é um foco. Agora, primeiramente tem que ter um foco externo, olhar a situação, ver o que você pode conseguir nesses relacionamentos, né, conhecimentos, né? Depois você vai pensar no foco interno, posteriormente, né? Mas para chegar nessa situação, você tem que buscar a Deus, orar a Deus, ver se é da vontade dele, esse projeto, né? Até para depois você entrar no foco interno, que seria fazer uma reflexão em cima de você mesmo, se você tem essas condições, se você está preparado, né? Uma coisa que a gente sabe é que o foco externo desajustado, ou seja, uma visão exterior desajustado e um desprezo ao foco no outro, ou seja, você desprezar o que está acontecendo com outras pessoas, vai conduzir a um foco interno desequilibrado e desestruturado. Isso não é muito bom. E o que é um foco no outro? Como é que eu vou focar em outro? Eu posso focar em quem? No meu cônjuge, no meu esposo, minha esposa, e aí vai. Nos meus filhos, nos meus irmãos, nos meus parentes. Veja bem. Posso focar nele para melhorar a vida deles, para estruturar, para alegrar a vida deles, né? É muito importante que seja praticado o mandamento do Senhor aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Veja que tem uma inter-relação entre esses focos. Porque o foco externo e o foco no outro alimentam o foco interno. Então, veja bem, aquele foco externo, que é conhecer a estrutura, conhecer o exterior, buscar a Deus em primeiro lugar, né? E o foco em outras pessoas, que seria cuidar dos outros, né? Abençoar, interceder, vai alimentar o foco interno, que deve estar pautado na construção de seu eu interior, não é isso? Em suas realizações. Agora veja, existem alguns tipos de focos que a gente, no caso nosso aqui, como estamos tratando dessa nossa associação, nós temos vários tipos de focos que nós devemos levar em consideração. Olha o netinho aqui. Tem o netinho aqui. Fala com eles aqui, ó. Fala aí. Deixa eu levantar aqui. Fala aí. Esse aqui é o Miguel, netinho. Veio aqui para ajudar. Então veja bem,
Vamos falar em alguns tipos de focos que nós devemos dar atenção. Focar na participação, na organização do melhor jantar, do melhor chá que a gente puder realizar. É um foco. O que nós temos que fazer? Buscar o foco externo, foco interno, oração, buscar a Deus e o foco no outro. Para que nós estamos fazendo isso? Qual a finalidade? Para que é isso aí? É só para ficar bom o jantar, o chá? Ou tem uma finalidade maior? É o foco no outro, alcançar vidas para Jesus, não é isso que é o foco principal? Bom, tem alguns outros tipos de foco que podemos ver, por exemplo, servir bem a Deus na nossa igreja, na nossa congregação. É um foco. Não quer dizer que eu tenho que ter um foco e não tenho que ter o outro. Eu posso fazer um bom trabalho na Donep e posso fazer um bom trabalho na minha igreja. E na minha casa, na minha família. Dar o melhor lá na minha família. Será que a gente consegue? Consegue tudo isso aí. E no trabalho? O trabalho é ruim, alguma coisa assim? Não, faça tudo como se estivesse fazendo a Deus e não aos homens. Então, o trabalho também deve ter um foco especial. Tá certo? E aí, tem muitos focos para você pensar. Veja bem, focar em cada 6 meses fazer uma viagem com a família, né? Proporcionar momentos de lazer, focar no controle dos gastos, né? Minimizar o consumismo. Negócio difícil, né? Porque a mídia trabalha muito para proporcionar o consumismo a todos, né? Todo mundo tá barrigudo. Você veja que a população engordou porque é consumista de alimento e tem excesso de vestimentas e excesso de coisas, de celulares. Todo dia quer trocar o celular. O celular tal, nem usa direito, não sabe nem as funções, tudo. Ah, não, porque agora saiu fulano de tal e tal, já tem que trocar. É o consumismo. A mídia ela trabalha em cima disso. E é consumismo para todo lado, alimentação, carro novo, não sei o que, vestimenta disso, novo sapato, e um excesso que nem usa. E cadê o outro? Lembra dos focos? Foco externo, foco em si mesmo, um foco equilibrado e o foco no outro, né? Mas vamos continuar. E um foco em ser um membro ativo da Donep. Também a gente tem que considerar isso aí. Nós estamos nesse trabalho, né? Veja que nós temos uma situação em que parece que o tempo não dá tempo. Eu falei tanto foco aí, falou, não, se a gente for utilizar desse tanto de foco, o tempo não dá tempo. É 8 horas de trabalho, é 1 hora e meia para ir para o trabalho, 1 hora no mínimo, outra para voltar, e intervalo do almoço, e não sei o que, isso, aquilo, e assistindo coisa que não presta, algum filme que não edifica, né? Perdendo tempo com rede social, muitas vezes sem edificação, sem. E as 24 horas passa que acaba. E aí não dá nem para dormir direito. Tem gente que não quer nem dormir mais, porque o certo seria dormir 8 horas, né? 7 a 8 horas. Mas e aí? Cadê aqueles focos de viagem com a família, de lazer, sair um final de semana no restaurante uma vez por mês, né? É um foco importante. E às vezes vai deixando para trás, né? Mas eu quero deixar uma reflexão para vocês. Vamos encerrar já essa primeira parte. Eu vou deixar uma reflexão e depois a gente volta na parte 2, que seria em Gênesis 37 a 50, capítulos 37 e 50. Para quê? Vamos meditar sobre uma inspiração no poder do foco de José.
que aconteceu? Vamos dar uma retrospectiva aqui, um rápido histórico. Então, na juventude do José, ele era um trabalhador compromissado, temente a Deus, honrava seus pais, né? Mas era odiado pelos irmãos. Chegou a ser vendido ao Egito. Repara. Tentaram matar ele, depois resolveram, não, vamos vender ele. Está passando uma caravana aqui. Bora vender o cabra. Então, simularam como se ele tivesse morrido, falou pro pai dele, né? E aí foi por isso, foi embora. Ficou lá no Egito, José. Mas ele nunca se afastava do seu foco principal, que era dar o melhor de si para Deus. Olha bem o foco do cara. Esse tem que ser o nosso foco. Em primeiro lugar, lembra lá, foco número 1, orar a Deus, buscar a Deus, agradecer a Deus, ações de graça, louvor e adoração. Tornou-se importante no Egito, porque buscava a Deus, Deus fez a obra na vida dele. Estava em terra estranha. Mas, como o inimigo não brinca, ele usou a mulher do faraó para acusar ele de assédio sexual. O que aconteceu? Foi preso. E ficou muitos anos preso. E Deus fez a obra assim mesmo, porque nem na prisão ele se desviou do foco. E quando saiu da prisão, se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Acima dele só tinha o faraó. E com isso ele pôde salvar toda a família dele. Os pais, o irmão, os irmãos todos. E perdoou todos eles. Olha que foco tremendo. Então que Deus abençoe. Vamos pensar nisso aí. Até a segunda continuação dessa lição ainda 11, que é foco é poder, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão em Gênesis 37, capítulo 37 até o 50. Depois a gente dá continuidade. Deus abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor. Amém.